Salve, salve família, Rodrigo Ecos aqui e eu quero compartilhar com vocês no próximo vídeo um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha relação com os festivais, com o mundo de Oz, com a Aldeia Outro Mundo, né, esse caminho dentro da arte visionária, do xamanismo, com os tambores, com as terapias sonoras, né, com esse trabalho que eu procuro levar de conscientização e espiritualidade através da arte. Inclusive a gente vai falar um pouquinho também sobre esse novo mundo que está surgindo, esse momento que a gente está vivendo e como que a gente pode atuar nesse novo mundo que está surgindo, que está nascendo. E para dar início a essa apresentação, a gente vai estar passando um vídeo de um time-lapse de uma pintura em tambor e no final dessa apresentação a gente vai ter outro vídeo, outro time-lapse de uma outra pintura. Então fica aí com a gente aí até o final, para vocês poderem conferir um pouquinho dessa arte, dessa história, e eu tenho certeza que ela vai poder inspirar alguma coisa aí dentro de bom para nascer, tá bom? Valeu aí e vamos lá, vamos celebrar esse dia da aldeia. Arro! Saudações a todos os tripulantes dessa nave Mãe Terra. Para mim é uma honra, uma grande alegria poder fazer parte desse dia de celebração do Dia da Aldeia. Eu quero iniciar essa apresentação, essa palestra, com uma canção. Cura, sana, sana, cura, cura, sana, sana, cura, cura, sana, sana, cura, cura, sana, sana, cura. Pachamama, Tukanshila, Tukanshila, Pachamama, Pachamama, Tukanshila, Tukanshila, Pachamama. Ay, tocando corazones, despertando conciencias, despertando conciencias. Ay, tocando corazones. Limpia, limpia espiritito, limpia, limpia el corpecito, limpia, limpia el pensamiento, limpia, limpia el sentimiento. Cura, sana, sana, cura, cura, sana, sana, cura, cura, sana, sana, cura, cura, sana, sana, cura.
iniciando essa nossa conversa de hoje, nesse dia, vou começar contando um pouquinho da minha história, como que eu cheguei nos festivais, né? Eu iniciei o trabalho nos festivais em 2007 com a arte visionária, né? Por conta dos trabalhos, das pinturas, das poesias relacionadas ao autoconhecimento, ao xamanismo, à ayahuasca, e através do trabalho com tambores também. E quando eu entrei nos festivais, eu entrei como expositor. Depois, logo no primeiro ano, eu já comecei a fazer algumas pinturas para cenografia, e aí entrei para cenografia. Como a minha proposta de arte sempre foi ligada à espiritualidade, ao autoconhecimento, ao xamanismo, a essas práticas, isso me encaminhou para os espaços de cura. Então eu comecei a desenvolver uma arte voltada para os espaços de cura e também para todo o festival, mas com foco maior nos espaços de cura. E foi nessa época de 2008, 2009 que eu conheci o Defo, o Mundo de Oz, na época a antiga Espiral. E a partir dali iniciou assim a nossa parceria, a nossa amizade, né? Uma pessoa assim, uma família que eu estimo muito, tenho um carinho muito grande. E durante 7 anos, até 2015, eu tive um envolvimento com os festivais mais ativo, de uma forma mais ativa, com a cenografia, fazendo vivências, né, dando palestras sobre o uso de enteógenos, sobre plantas de poder, né, sobre as diferenças, os riscos, né, as possibilidades, e tudo o que essa espiritualidade natural, né, esse universo que a gente chama de xamanismo, envolve. E também através do trabalho que eu tenho com os tambores, né, com as oficinas de tambores, com as jornadas sonoras, eu comecei a desenvolver algumas rodas de tambores, algumas rodas de jornadas sonoras, criando esse espaço introspectivo, né, utilizando o som como uma ferramenta para a gente acessar esse mundo interior. E até 2015, quando eu entrei nesse universo dos festivais, eu acabei deixando um pouco de lado o meu universo particular, né, as minhas práticas, os meus estudos, o meu caminho ele acabou ficando um pouco de lado. Então de 2015 para cá eu fiz um resgate. Eu abandonei os festivais, né, eu diminui muito a minha participação em festivais, né, praticamente eu ia para festival para fazer alguma vivência, às vezes mandava material para cenografia, raramente eu ia para fazer alguma exposição e participar assim, da produção como eu participava antes. E comecei a resgatar esse trabalho e a voltar um pouquinho para o meu centro, né, para desenvolver aquelas artes, aquele conteúdo que tinha a ver com a minha história, né, porque a arte visionária ela fala disso, ela fala de um mergulho no mundo interior e a partir desse mergulho o compartilhar algo com o externo, né, o que eu estou compartilhando com esse externo. E aconteceu que eu acabei ficando tanto no externo que eu perdi um pouco desse mundo interior. Então eu fiz esse caminho de volta. Hoje eu tenho um trabalho mais voltado para a parte da conscientização, do nível de autoconhecimento, utilizando os sons, né, utilizando a arte como essa expressão também, as poesias, os textos, as reflexões. Mas tenho desenvolvido um trabalho muito mais ligado aos tambores e às terapias sonoras. Inclusive estou construindo um espaço acústico para vivências, né, para alguns experimentos sonoros. E tudo com o propósito da consciência. A arte para mim sempre foi uma ferramenta para acessar a consciência. Ela nunca foi algo preciso colocar para fora. Ela nunca foi algo do tipo eu quero fazer o belo, né? O belo ele tem a ver com a expressão da essência do ser, né? E aquilo que eu quero colocar para fora com muita ânsia, muitas vezes é um trabalho muito mais terapêutico da arte, né? Uma catarse, né? Eu crio uma arte, né? Uma psicodelia, a arte psicodélica é isso. Eu colocar aquilo que está dentro, que está transbordando para fora, né? A arte visionária, no meu entendimento, ela tem um diferencial desse psicodélico. Ela busca colocar esse interno para fora, mas ela busca uma viagem interior. Ela busca uma viagem de autoconhecimento, né? O arquétipo do visionário é aquele que vê além de uma dimensão comum, né? Aquele que busca enxergar o que está atrás de algumas aparências, né? Tenta desvendar alguns mistérios, né, entender alguns sentidos desse universo, dessa vida que a gente chama de grande mistério. Então, hoje eu busco desenvolver um pouco mais esse trabalho, né, relacionado com os tambores, com o som, e a arte sempre como essa ferramenta de acessar a consciência, né, nunca como um objeto de decoração,
ou simplesmente eu vou fazer porque está pulsando dentro de mim, eu preciso colocar para fora. Né? Porque muitas vezes, como eu estava falando, aquilo que a gente põe para fora é algo que às vezes é tão particular que não merece ser compartilhado com o outro. Né? Que faz parte tanto do meu íntimo, que aquilo lá fica num nível de terapia, num nível de autoconhecimento. Tá? Então esse é o meu entendimento, tá? Da arte visionária, longe de mim querer ser detentor da razão, mas é a maneira como eu enxergo esse movimento visionário. Tá? E a partir daí, desse contato com a arte, como essas viagens, essa expressão artística minha, ela sempre teve muito a ver com o meu processo de autoconhecimento, tanto que o trabalho de poesias, que tem um nome, são alguns projetos de poesias e reflexões que estão sendo organizados agora aí para entrar num formato audiovisual, né, num canal do YouTube, e também para formar um livro, que quem me conhece já ouve essa história do livro há anos, e eu não consegui o espaço para organizar esse material e agora eu tô conseguindo esse espaço. E ela recebe o nome de Florescência, que é o florescer da nossa essência. Né? Assim como outros projetos ali dentro englobam esse projeto maior que é o Ecos da Natureza. E acessando essa consciência, né, acessando esses processos meu de autoconhecimento, eu fui compartilhando aquilo. E dentro dos festivais foi muito interessante que eu fui perceber a maneira como as pessoas dentro de um festival, em outros locais também, mas elas têm uma abertura e uma sensibilidade para se identificar com alguns conteúdos dessas poesias, desses textos. Até porque ele fala do florescer do ser, né? De você sair, tirar todas aquelas cascas que tem em você e buscar a sua essência, né? Quem é você dentro de todos aqueles conceitos, né? Dentro de todas aquelas crenças que te ensinaram, que a família, que a educação, que a escola, que os amigos, né? Que as crenças te colocaram, quem é você ali dentro, tá? Então foi muito legal esse trabalho e é um trabalho que agora eu estou dando, vamos dizer assim, uma aprimorada nele para a gente poder entrar assim num outro patamar, num outro nível. E dentro desse movimento, né, desses trabalhos com consciência, nos últimos anos eu desenvolvi uma vivência, uma palestra, que ela tinha o nome O Mundo Muda Quando Eu Mudo. Tá? E eu acho que hoje, esse momento que a gente vive, ele tem muito a ver com isso. Né? Tem um ditado que diz que a Terra, o planeta se chama Terra, que é para a gente poder entender que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Né? E a terra, se a gente não plantar, a gente não vai colher. Então, independente de você estar sendo afetado muito por essa situação de agora, ou você está sendo afetado pouco, essa situação está mostrando para todo mundo que a gente está ligado. Que existe uma ligação, que existe uma teia, né? Falando, como o chefe Seattle disse na carta que ele escreveu ao presidente dos Estados Unidos, o ser humano, ele não teceu a teia da vida, ele é apenas um fio dessa teia. E tudo aquilo que ele faz à teia, ele faz a si próprio. Então hoje, a gente percebe que tudo isso que está acontecendo, que vem acontecendo nos últimos anos, esse extremismo, essa polarização extremista, né, todo esse movimento de conflito, de querer apontar quem é o culpado, né, de se colocar de um lado, de se colocar do outro. A vida não é um lado ou outro. A vida é muito mais que isso. Né? Como diz, entre 8 e 80 existem muitas outras possibilidades, 72 pelo menos. Então todo esse extremismo fez a gente chegar onde a gente está. Né? E todas essas consequências exigem da gente não apenas militância, exige da gente inteligência, sabedoria, serenidade, para a gente saber enfrentar isso com consciência. E não trocar 6 por meia dúzia. Não trocar uma ditadura por outra ditadura. Se eu tenho o direito de ser quem eu sou, se eu luto por esse direito de me expressar, de me vestir, de me apresentar como eu sou, de falar do jeito que eu gosto de falar, de alimentar as ideias, de viver da forma como eu acredito ser a melhor forma para mim viver, eu tenho que permitir que o outro também tenha o direito de viver da maneira como as crenças dele acredita ser a maneira ideal para ele viver.
Do contrário, é uma maneira de autoritarismo. É eu querendo que todo mundo seja igual a mim. Isso não existe. Né? Quem busca igualdade, quem busca equidade, quem busca uma vida justa, ela não pode, ela tem que compreender. Eu tenho o direito de ser quem eu sou, e aquela pessoa, por mais agressiva, por mais contrária aos meus princípios, aos meus valores, às minhas crenças, ela tem o direito de defender esse espaço dela. E para a gente criar uma harmonia, primeiro é a gente respeitar essa diferença. Se fulano gosta disso, ou não gosta daquilo, ele é contra isso, ele é contra aquilo, é o direito dele. Como que a gente pode criar uma harmonia? Esse é o desafio do momento. Não é mais tipo, tem que tirar isso, tem que derrubar esse governo. Quantos governos tiveram e foram sempre partidários? Sempre viram um lado. A gente está num momento hoje, essa situação que essa pandemia trouxe para a gente hoje, ela está mostrando para a gente que não existe partidário, que não existe um lado, que existe um todo. E esse todo é feito de todos os lados. E a gente precisa entender isso. Precisa usar a nossa inteligência, a nossa paciência, a nossa sabedoria para encontrar soluções que contemplem as necessidades e as visões de todos. Do contrário, todo sistema que tentar lutar contra um ou contra outro, ele vai ser um sistema que vai se colocar através do autoritário. E a consciência não é autoritária. A consciência, ela não manda. A consciência é como o sol. O sol nasce e ele clareia. E ele mostra e permite que cada um enxergue o caminho. Então quem busca trabalhar pela consciência tem que buscar se alimentar desse sol. Tem que buscar trazer essa clareza para que a gente possa encontrar soluções que respeitem a opinião, o direito de todos. E se aquela opinião é contrária, eu acredito que aquilo é prejudicial, eu tenho que trazer uma visão clara para que aquela pessoa, para que aquele indivíduo, aquele grupo, ele enxergue essa clareza e ele perceba por ele. E se ele não perceber, eu tenho que aceitar isso. Do contrário, eu vejo muitos movimentos que falam de lutar pelo amor, lutar pela igualdade. Mas como que a gente luta pelo amor sendo agressivo? Não me faz sentido. E eu já me permiti em alguns momentos tomar alguns partidos. E todas as vezes que eu me permiti tomar alguns partidos, as experiências não foram agradáveis. Sabe, foram conflitos, foram amizades que foram perdidas, ou que foram abaladas, depois resgatadas. Eu acho que a gente tem que reconhecer os nossos erros, a gente tem que reconhecer as nossas falhas, as nossas virtudes e procurar agregar. Eu tenho comigo uma postura que eu não sou anti nada. Eu não sou contra. Né? O Gandhi dizia, se você é contra a guerra, não seja contra a guerra, seja a favor da paz, promova a paz. Então eu não tenho uma postura de me colocar contra algo, anti algo. Porque é a opinião do outro, como eu já falei, ele tem o mesmo direito de defender a opinião dele, como eu tenho o direito de defender a minha. Então eu busco aqui o que? A sabedoria da água, né, que os nativos falam, que no taoísmo se fala. A água, ela segue o seu caminho. Se ela encontra uma barreira, ela vai preenchendo aquele espaço até transbordar e seguir o caminho dela. Se ela encontra um obstáculo, ela não luta com aquele obstáculo, ela contorna. E ela segue fluindo o caminho dela na direção do mar. E um rio, quando ele flui em direção ao mar, ele é guiado pela sua margem esquerda e pela sua margem direita. Como que seria um rio se ele tivesse apenas uma margem? Nós temos dois braços, um esquerdo e um direito. Como que seria? Você seria capaz de arrancar um deles e falar, não, o direito é melhor que o esquerdo, não, o esquerdo é melhor que o direito? Sabe, a gente precisa entender que nesse momento, tá? Desculpa quando eu falo a gente precisa entender, tá? A minha percepção, cada um tem o direito de entender aquilo que a consciência sua permite entender, tá? Mas é importante a gente perceber que a vida ela é feita da dualidade. Essa dualidade ela não pode se conflitar. A gente tem que entender e pegar o melhor que tem de um lado e o melhor que tem do outro. A gente tem que se firmar, se orientar por essas duas margens desse rio para a gente poder alcançar esse oceano, essa plenitude da vida. Se eu
me baseio pelo conflito, como que é? Eu quero ir contra uma correnteza. É difícil. Quem já pegou uma correnteza contrária? Quem já tentou nadar contra a correnteza de um rio? Quem já pegou, atravessou uma arrebentação, pegou uma maré no oceano e viu como que é quando aquela correnteza te puxa? A dificuldade que é, e muitas vezes você não consegue sair dali. E tem pessoas que realmente não saem dessa correnteza e acabam padecendo ali. Não é mais fácil quando a gente aprende a utilizar a força da natureza ao nosso favor? Então eu tenho comigo um caminho que eu procuro seguir. Se esse caminho eu não acredito, eu não vou alimentar ele. Eu não vou combater ódio com ódio. Eu não vou combater raiva com raiva. Eu não vou combater autoritarismo com autoritarismo. Enquanto o outro aponta o dedo para mim falando como eu tenho que ser, eu não vou apontar o dedo para ele falando como ele tem que ser. Eu vou seguir os meus princípios e os meus valores. E vou buscar a família que pensa como eu, o coletivo que acredita nos mesmos valores, nas mesmas coisas que eu. E vou colocar minhas forças ali. Se não existe esse movimento, se não existe esse grupo que tem essa visão de seguir um caminho sem ir ao choque, sem ir ao conflito e tentar unificar, eu vou tentar criar esse caminho. Eu vou buscar dentro de mim a minha interiorização, a minha sabedoria, o meu conhecimento, vou buscar estudar, vou buscar fontes fora. Hoje a gente tem acesso a todas as informações. A internet está aí. O problema é que a gente ainda não aprendeu a filtrar as informações que a gente alimenta. Né? Muitos com certeza já aprenderam, estão aprendendo, mas é muito importante a gente filtrar. Né? Tem um problema, eu não vou ficar focando no problema. Sabe? Eu já sei que existe um problema. Qual é a solução? O que eu posso fazer para encontrar essa solução? Sabe? O coletivo, a gente vive hoje num momento chamado a Era de Aquários, a Era do Coletivo, né? Mas a gente ainda não compreendeu que um coletivo não é feito de juntar pessoas. Um coletivo é feito de indivíduos. E é extremamente importante se trabalhar cada indivíduo dentro de um coletivo. Existe um termo hoje difundido por um argentino chamado Matias de Stefano. Quem não conhece, eu sugiro aí procurar algumas coisas dele no YouTube. É uma pessoa assim que tem uma memória, um conteúdo assim para compartilhar muito interessante. E quando eu conheci esse conceito que ele traz, que ele chama de ontocracia, que é uma nova estrutura política, né, para como que eu vou dizer, transcender, né, para se trocar pela democracia. E essa autocracia, ela fala do quê? Ela fala do indivíduo se desenvolver e fazer parte do coletivo. Quando o indivíduo não se desenvolve num coletivo, ele precisa sempre de alguém falando para ele qual que é a parte dele, o que ele tem que fazer. Quando esse indivíduo se desenvolve, ele sabe qual engrenagem ele é naquele mecanismo. Ele sabe aonde ele pode tirar o melhor dele e dar o melhor dele ali. Então ele sabe onde ele se encaixa. Então a gente está falando de um outro nível de consciência. Né? Não é uma consciência onde as pessoas precisam de uma liderança, de alguém falando, vai aqui, vai para lá, faz isso, faz aquilo. Não. É um momento onde a pessoa busca dentro dela uma consciência, e a consciência, ela é uma só. A gente fala da minha consciência, da sua consciência, da consciência da terra, da consciência dos animais, das plantas, das árvores, mas quando a gente vai afunilando essa consciência, ela é uma só. Então quando a gente consegue acessar essa consciência interna, a gente acessa essa consciência que está conectada com essa teia, com essa grade magnética que liga todos os seres nessa vida. E quando eu estou conectado com essa consciência, com essa grade magnética, eu sei aonde eu me encaixo e eu sei aonde eu não me encaixo. Então esse é o desenvolvimento que a gente tem daqui para frente. É buscar o interno. O nativo, ele chama de medicina. Ele fala que tudo na natureza tem uma medicina. As plantas têm uma medicina, o hortelã tem uma medicina, a carqueja tem outra medicina. Cada uma tem uma medicina específica para algo. O lobo tem uma medicina, o tigre tem outra medicina, deixa eu ver se não está torto aqui. O beija-flor tem outra medicina, um cristal tem uma medicina, uma turmalina tem outra medicina. E o ser humano? O ser humano na natureza, ele é o único ser que perdeu o contato com a sua essência. Uma pedra, ela não pensa em ser uma pedra, ela só pode ser uma pedra.
Uma planta não pensa em ser outra coisa, ela só pode ser uma planta. O ser humano, cada indivíduo, devido a uma cultura que cresceu trabalhando sobre comparar, vamos comparar, o fulaninho faz, por que você não faz? Então esse comparar jogou a gente para fora, a gente perdeu a nossa essência, a nossa medicina. E para a gente resgatar essa medicina, que é a habilidade que só você tem para oferecer para o mundo. Por mais que aquilo que você faça, existam outras pessoas que façam, do jeito que você faz é só você que faz. Do jeito que você fala é só você que fala. A maneira como você movimenta essa energia, porque a vida não é ação, não é pensamento, é energia. Essa energia, ela chega antes do pensamento, da fala e da ação. Essa energia é um campo que se conecta, que se comunica invisivelmente. Quando você coloca uma intenção em algo, alguém está pensando em você, de repente você manda uma mensagem para a pessoa, ou você pensa em alguém, a pessoa te manda uma mensagem. Essa conexão tem a ver com esse campo invisível, essa aura, esse campo magnético, essa grade que conecta todos os seres no planeta. Então quando você volta para dentro de si e vai descascando essas camadas, tirando essas crenças, esses conceitos, você vai encontrando um pouco daquilo que realmente é a sua essência. Você vai entendendo, puxa, é aqui. Olha, lá atrás, na minha infância, eu tinha interesse por isso, mas eu acreditei em determinadas coisas e fui para lá, quando o meu caminho era aqui. Então, quando a gente faz esse caminho para dentro, quando a gente silencia essas vozes externas e consegue voltar um pouquinho para dentro de si, a gente consegue acessar essa memória, acessar esse conteúdo, acessar essa medicina. E essa medicina é essa voz que precisa ser expressada. Essa voz que a gente precisa trazer daqui, conectada com isso daqui. Não é só coração, não é só inteligência racional, é os dois. Se a gente tem a razão e se a gente tem o sentimento, a gente tem que conectar esses dois para poder se expressar. Não faria sentido eu ter uma ferramenta que eu tivesse que descartar ela para utilizar. Na verdade não, na verdade a gente tem que entender que a gente já tem todas as ferramentas. A gente só precisa aprender a afinar ela, como um instrumento musical, como um violão. A gente precisa afinar as cordas para esse violão dar um som. Se ele ficar muito esticado, não vai ficar um som legal. Se ele ficar muito frouxo, não vai sair. Então a gente tem que afinar o nosso instrumento. Entender aonde que eu coloco mais energia. Entender que aquilo que eu acho que são defeitos e aquilo que eu acho que são virtudes, são coisas que me fizeram chegar onde eu cheguei. Coisas importantes. E eu tenho que entender a intensidade, o volume dessas coisas. Às vezes um defeito, ele só é defeito porque o volume deixou ele muito alto. Se eu abaixo um pouquinho aquele volume, aquilo pode ser uma coisa saudável para mim. Uma virtude, às vezes ela pode ser tão elevada que ela se torna uma coisa egóica, vaidosa. Então eu percebo que às vezes aquilo eu posso só abaixar um pouco aquele volume. E às vezes aquela vozinha, aquele jeito meu tímido, com medo de fazer algo, ele é só algo que está com o volume muito baixo, eu preciso trazer aquela voz numa intensidade um pouco mais alta. Então hoje, esse momento que a gente vive hoje, ele pede isso. Ele pede que você tenha coragem de entrar dentro de si mesmo, de buscar a sua memória, de buscar a sua história, de descartar as crenças, de aprender a flexibilizar, de aprender a se perdoar, a perdoar o outro, a reconhecer um erro. Não tem problema nenhum errar. A gente está aqui crescendo, aprendendo, errando. Muitos de nós aprendemos através dessa forma. Tentativa e erro, tentativa e erro. E essa tentativa e erro muitas vezes faz com que nós magoemos pessoas, falemos coisas que não queríamos falar, façamos coisas que não gostaríamos de fazer, nos afastemos de lugares, de pessoas que não gostaríamos na verdade de nos afastar. Então a gente precisa de coragem, e coragem vem do coração, de coragem e de humildade, para poder reconhecer, para poder pedir desculpa, para poder começar de novo. A experiência que a gente vive aqui, na matéria, é só uma parte dela. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência na matéria. Toda noite, quando você vai dormir, quando o seu corpo está descansando, o seu espírito se desloca para outras dimensões. E ele vai viver dentro daquela faixa vibratória que você vibra no dia a dia.
né? Ele vai se apegar às crenças, aos vícios que você tem na matéria. Então, quando você está no plano espiritual, onde você teria a possibilidade de estar livre para aprender, para evoluir, para ser útil, para conhecer mais sobre as dimensões que o seu ser alcança, para poder ter contato com outros seres desencarnados, guias, mentores, outras consciências, você está ali apagado. Então a vida, por mais que pareça difícil, ela é só uma parte. Por mais que a gente olhe toda essa situação e a gente fique sentido pelo tanto de vidas que estão sendo levadas por essa questão da pandemia, quantas vidas são levadas no dia a dia por todos os outros motivos? Acidentes, brigas, doenças, violência. Quantas vidas acontecem dessa forma e a gente não percebe elas? E a gente não se importa com elas. Então é importante a gente tomar consciência, a gente se importar com tudo isso que está acontecendo, mas a gente entender, ter maturidade para perceber que isso é só uma fase, que não acaba aqui. Que a morte, na verdade, ela te liberta de uma prisão material. Mas dentro do nível de consciência que você faz essa passagem, você pode ficar preso numa outra dimensão de padrões, de vibrações, que são os mesmos que você alimenta aqui. Então é importante crescer com maturidade, compreender que a vida é muito mais do que a vida na matéria, que existe um plano espiritual que está conectado com tudo isso, né? Que as energias que acontecem aqui, elas acontecem nesse plano espiritual, que esse plano espiritual influencia a matéria, que a matéria influencia o plano espiritual. E como eu me coloco diante disso? Como que eu tomo consciência e passo a interagir nesses dois planos de uma forma onde eu consiga contemplar o todo? Como que eu consigo aceitar aquela pessoa que pensa totalmente diferente de mim? Eu não estou dizendo amar. Amar é um outro nível, sabe? E até uma palavra que, ao meu ver, hoje, ela ficou muito mal utilizada, sabe? A gente hoje fala eu te amo, e na verdade o eu te amo ele não é expresso em palavras, ele é expresso em gestos. Da mesma forma que o gratidão. Uma pessoa que é grata, ela nem precisa falar. O gesto dela, a postura dela, já está vibrando essa gratidão. Quando muitas vezes a pessoa está ali, gratidão, namastê, e aquilo não quer dizer nada, são só palavras. Tá? Então eu não preciso amar aquele que é contrário a mim, mas eu preciso aceitar que ele tem o mesmo direito que eu de acreditar no que ele acredita. Por mais que a crença dele muitas vezes seja querer acabar com a minha vida, seja que eu não exista, seja que o meu grupo, né, a família que eu me identifico, a sociedade que eu me identifico, com as causas que eu me identifico, que para eles são causas que não deveriam existir, são pessoas que não deveriam existir. Eu tenho que aceitar esse pensamento dele. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Mas a gente tem que treinar esse exercício. Sabe, o mundo está mudando. Daqui para frente, as coisas vão ser bem diferentes. Vão ser bem diferentes. E elas exigem da gente inteligência. Elas exigem da gente sabedoria, respeito. Entender que o coletivo é feito pelo indivíduo. O quanto eu dedico de tempo no meu dia para mim. Para o meu estudo, para a minha saúde, para a atividade física, para a alimentação. Né? O quanto eu alinho o meu discurso com a maneira que eu vivo. É um trabalho, não é tão simples. Né? Eu me preocupar com uma alimentação consciente, eu me preocupar com uma vida sustentável, com relação ao lixo, ao uso, ao consumo. Né? O problema não é o consumo, o problema não é o capitalismo, o problema é o extremismo. Né? O problema é eu viver só em função de consumir, eu viver só em função de acumular. Não, a energia tem que movimentar, é o yin e o yang. Eu tenho que pegar essa energia e movimentar essa energia.
Eu não posso ficar com essa energia parada. A energia parada gera doença. Água parada apodrece, gera insetos, gera doença. Então é um trabalho que a gente precisa desenvolver no dia a dia. E esse trabalho não precisa de colocar no story, não precisa divulgar na internet, não precisa ficar colocando foto e compartilhando toda hora. Esse trabalho é silencioso, é você com você. Sabe? A consciência, ela quer saber quem é você na hora que essa câmera está desligada. Não é na hora que você está na frente dos outros, que os holofotes estão voltados para você, que você vai mostrar a postura de algo consciente. Não, é a hora que não tem holofote nenhum. É a hora que você está sozinho, que não tem ninguém olhando. Como que você se comporta? É esse o momento que faz a diferença. É a hora que você não precisa mostrar nada para ninguém. É a hora que você não tem que mostrar nada para ninguém. É a hora que é você e você. Como que você se comporta? Então a aldeia, outro mundo, ela já fala, aldeia, outro mundo. É um outro mundo. E a gente está vivendo um momento de criar esse outro mundo, de trazer um novo mundo. Só que você não pega um novo mundo e põe ali as pessoas velhas nele, porque elas vão fazer esse novo mundo a mesma coisa que era o velho mundo. Então, para esse novo mundo existir, a gente precisa se transformar num novo ser humano. A gente precisa se desenvolver num outro nível de consciência, com respeito acima de tudo. O respeito é o principal. Respeitar o outro, respeitar a mim mesmo. E através disso, a gente vai aos poucos criando, semeando e construindo esse novo mundo. Bem, acho que isso é um pouco daquilo que eu gostaria de estar compartilhando aqui nesse dia da aldeia. Mais uma vez aí agradecendo ao Defo, a toda a família da Aldeia Outro Mundo, do Mundo de Oz, essa oportunidade de estar aqui presente, de estar podendo compartilhar um pouquinho da minha visão, né, um pouquinho da minha arte. E lembrando que essa opinião, ela cabe em mim, ela vale para mim. Se eu tiver utilizado algum termo que tenha parecido autoritário, eu estou no mesmo caminho que todo mundo. Eu estou me lapidando, eu estou me conhecendo, eu estou me curando, eu estou me transmutando. Então, se aquilo que eu falei criou eco em você, fez sentido, ótimo. Se não fez sentido, ótimo também. A minha intenção aqui não é agradar, não é mudar, é compartilhar algo que pulsa aqui no meu coração e trazer isso para minha voz. Então aqui eu espero que pelo menos nessa fala toda, isso possa ter tocado um pouquinho aí o seu coração, para que essa verdade que esteja aí dentro também tenha voz para ser expressada. E que exista força, exista coragem nesse coração também, para assumir as responsabilidades necessárias de se mudar, de se transformar. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de compartilhar. Gratidão a todos que estiveram até aqui esse momento. Vamos seguir aí com as celebrações do dia. Tenham um lindo caminho para todos. Arro, Mitakoe Oyasin.